aquele irmão, aquela irmã que canta maravilhosamente, mas ele simplesmente dá um show, um espetáculo. Por outro lado, tem aquele irmãozinho, não é porque ele é simples, mas deixa eu usar a expressão do simples, aquele irmão que não tem técnica nenhuma, mas quando ele abre a sua boca, parece que o céu desce. Você já viu isso? Pregadores que pregam a palavra, que sabem ter uma boa retórica, uma boa oratória, que pregam bem, que até político poderia ser um pregador, porque tem político que prega muito bem. Vocês se lembram do Barack Obama? Um dos maiores oradores que esse país já teve. Eu olhava para ele, quando ele falava, eu falava, é um pregador esse homem, como fala bem. Queira você acreditar ou não, por exemplo, o presidente hoje dos Estados Unidos, do Brasil, é um grande orador. Ele tem o poder da palavra nele, mas ele não tem o que eu e você tem, que é a unção de Deus, que é a comunhão com o Espírito Santo, que é a graça de Deus que nos revela, que à medida que você vai pregando, eu faço um esboço aqui, ó, eu já fiz um esboço, tem aqui 4, 5, 6 páginas, e à medida que eu vou falando, o Espírito Santo vai descortinando. O que é isso? É a graça reveladora do Espírito Santo, que vai colocando nos meus lábios aquilo que Ele quer falar para a ocasião. Então nós precisamos entender o que Nicodemos tinha dificuldade, era isso. E aí novamente, no que diz respeito a uma preparação do livro, do capítulo de João 3, nós vemos novamente um esboço de João. Primeiro, em João 3 nós vemos a visita noturna de Nicodemos a Jesus. No capítulo 3, a partir do verso 3, a gente vê a doutrina do novo nascimento. Capítulo 3, o verso 3 até o verso 8, gente, anote aí na sua Bíblia, é a doutrina do novo nascimento. O novo nascimento é uma doutrina pela qual nós não podemos ignorar e deixar passar de largo. Temos que entender isso. No capítulo 3, verso 9 ao 13, vemos o diálogo e a incompreensão de Nicodemos com a fala de Jesus. Já no verso 14, a gente vê João apresentando Jesus e a salvação. Jesus faz, no capítulo 3, verso 14 até o verso 21, ele apresenta o método, ou seja, a porta que leva à salvação, e ele, na continuidade dos versos 14 a 21, ele faz uma analogia com a serpente no deserto e diz: como a serpente fora levantada no deserto, assim é necessário que o Filho de Deus seja levantado no madeiro. E no verso 22 a 36 fala do batismo, do testemunho. Depois João Batista, no verso 27 a 30, exalta a Cristo, a pessoa de Cristo. No verso 31 ele exalta a supremacia de Jesus. Isso é importante, porque ele destaca, João Batista destaca a superioridade de Jesus que vem do céu e fala as palavras dele. E ele também fala sobre a ira de Deus contra aqueles que não obedecem ao Filho. Nós somos bem-aventurados. Nós somos pessoas que temos um privilégio muito grande, gente. Infelizmente, muitos cristãos não sabem o seu valor dentro da pessoa de Cristo. E aqui eu quero ressaltar isso. Eu gostaria muito que você entendesse o que eu vou falar e guardasse isso no seu coração, porque isso vai mudar a sua mente, a sua compreensão
na questão do evangelho, na questão de quem você é. Muitas pessoas sofrem perseguições na vida, muitas pessoas sofrem problemas de autoestima, muitas pessoas sofrem problemas de complexos de inferioridade, porque o diabo sempre vai tentar jogar na sua mente aquilo que você era no passado. Por isso que você precisa enterrar o velho homem. Quando você tropeça, quando você cai, quando você erra, quando você peca, eu usei essa expressão domingo, e é uma expressão muito verdadeira, que aquele que acusa o irmão, ele tem a síndrome de Satanás com ele, porque a função do diabo é acusar. Nós jamais deveríamos acusar o irmão, nós jamais deveríamos nos levantar um contra os outros, porque quando fazemos isso, estamos seguindo o exemplo do diabo. E essa crise existencial que existe dentro de alguns, é porque não sabem a posição que você está em Cristo. Por isso João, no capítulo 3, ele fala sobre a ira de Deus contra aqueles que não obedecem a Jesus. E aqui eu volto a dizer, somos bem-aventurados, somos privilegiados. Por quê, pastor? Porque a ira de Deus não vai cair sobre a minha cabeça, a ira de Deus não vai cair sobre a minha vida, o cajado de Deus não vai me tocar no sentido da correção. Por quê? Porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nem o próprio Deus pode mais me acusar. Como, pastor? A Bíblia diz que quando Ele nos perdoa, quando Ele nos aceita novamente, quando Ele escreve o nosso nome no livro da vida, quando Ele apaga os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Nem Ele pode se lembrar de quem você era no passado. Isso, diga obrigado, Jesus, porque você não pode ser mais trazido à tona. O velho homem não pode ser trazido à tona, ele morreu. Você se lembra quando você foi batizado? Você foi sepultado. O velho homem morreu. O velho homem disse tchau para esse mundo. O velho Moisés, ele foi sepultado nas águas, um símbolo da morte. E quando eu levanto das águas, eu levanto como símbolo da ressurreição, da nova criatura em Cristo Jesus. Então o diabo não tem poder de me acusar, não tem poder de me falar daquilo que eu fazia no passado. E se ele disser, faça-me um favor, lembre para ele, você está falando de outra pessoa. Eu não conheço, porque nem dos meus pecados Deus se lembra. Ninguém vai te acusar, ninguém tem o poder de dizer para você que você não é, que você não tem, porque você é e você tem em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse é o poder do Evangelho de Jesus. E essa é a maravilha do capítulo 3 de João. Olha que lindo. Mateus, Marcos e Lucas contam histórias lindas, mas ninguém entra nessa dimensão, gente. Ninguém consegue assimilar, ninguém consegue fazer uma revisão tão profunda dessa história, deste relacionamento entre Deus e o homem, e Jesus, que é o paralelo, Jesus que é a ponte, Jesus que é o elo. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, não precisamos talvez entrar em pormenores desse assunto, mas não existe ninguém, eu vou repetir, não existe ninguém que seja a conexão entre
Deus e o homem, somente Jesus. Não existe pastor, não existe obreiro, não existe padre, não existe papa, não existe Maria. Só Jesus é a conexão. Ele que me une a Deus novamente. Ele é Jesus. Graças a Deus. E no capítulo 3 vemos o encontro de Jesus com Nicodemos. E esse encontro, gente, é uma das passagens mais elucidativas sobre a transformação espiritual do homem. Capítulo 3 é o que mostra. Você quer, às vezes você se esquece. Às vezes você consegue se esquecer. Por que, pastor, que eu me esqueço de quem eu sou em Cristo? Primeiro, somos envolvidos com tantos problemas. Por isso que a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus, e aqui serve principalmente para os obreiros, tanto os mais velhos, veteranos, quanto os mais novos também, os que vão se tornar. A Bíblia diz que aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas desse mundo. Não se embaraça. Tem gente que tem um potencial muito grande, pode ser usado por Deus tremendamente, mas por que não é usado? Porque se embaraçou. Se solte, se livre dessas amarras. Uma vez o laço quebrou e a minha alma escapou, disse o texto sagrado, como o pássaro do laço do passarinheiro. Não caia no laço do passarinheiro. Não se envolva com as coisas deste mundo. Viva uma vida de santidade, uma vida para Deus. Hoje à tarde eu estava assistindo mais a minha esposa a história de um atleta, Dave Phelps, um dos maiores medalhistas que o mundo já teve, que os Estados Unidos já teve. Ele ganhou, foi tetra, penta, não sei quantas vezes campeões, quantas medalhas de ouro. Foi um fenômeno, uma sumidade. A vida cheia de altos e baixos, se envolveu com coisas que não podia, mas depois deu uma reviravolta. Mas o que eu aprendi assistindo essa mensagem, esse documentário, que é um homem que tem foco. Um homem que tem foco e um homem que tem determinação. Ele disse: eu não poderia me envolver com mais nada. Minha esposa até comentou, ele vivia só para aquilo. Por isso ele foi o que ele foi. Agora nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui, ainda que Deus me abençoe, eu seja um grande empresário, um grande businessman, um grande educador, um grande estudioso, alguém famoso, alguém importante, mas nós precisamos entender que nós não podemos nos envolver com nada mais. Precisamos nos dedicar a isso, a uma vida de comunhão, a uma vida de santidade, a uma vida na palavra de Deus, para que nós possamos ser achados dignos diante do Senhor. E aí Deus diz: eu vou usar ele, eu vou usar ela, porque ele é meu vaso escolhido para ser usado. Não se envolva, não se embarace, se dedique com as coisas do reino, se dedique com as coisas de Deus, com as coisas que vêm do alto. Eu sempre digo, você quer ver o perfil, ou se eu posso dizer, alguns usam essa expressão, não gosto muito dessa expressão, mas vou dizer, a chave para uma vida bem sucedida. Alguém disse a chave para o sucesso, mas uma chave para uma vida bem sucedida, Mateus capítulo 6, verso de número 6, verso de número 31 em diante. Pastor, eu não sei por que não dá certo, não sei por que não rompe. Eu tenho tanta sabedoria. Tem gente que é muito inteligente, mas não consegue romper.
porque não consegue viver Mateus 6. Vou ler do 31 em diante, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Tem gente que vai dormir preocupada com o dia de amanhã. Deixa nas mãos de Deus. Guarde isso. Não cruze os braços e fique esperando cair do céu. Por isso que quando eu oro, na hora da oferta, eu oro e unjo as suas mãos. Tem pessoas que até hoje, eu digo: estenda a sua mão assim, porque eu quero ungir a sua mão. Eles chegam e colocam a mão assim. Tudo bem, eu respeito eles. Mas por que eu oro pela sua mão assim? Porque é onde você pega. A Bíblia diz: aonde você colocar as suas mãos, eu vou abençoar. Eu oro, eu unjo a sua mão direita, porque Deus vai continuar prosperando e abençoando o fruto das suas mãos. Mateus 6,31 não está mandando ninguém cruzar os braços e dizer que vai cair um anjo do céu e vai trazer uma sacola de ouro, de dólar, uma mala de dólar. Não há nada disso. Ele está dizendo para você tirar a sua preocupação do amanhã e depositar em Deus. Olha a chave: não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas, quem procura? Os gentios, aqueles que não eram cristãos. Ou seja, se eu sou crente, se eu sou cristão, eu não busco essas coisas, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu sei que é Deus que tem que cuidar de mim. É Deus que tem que cuidar de você. Eu sempre digo aqui, vou repetir nessa igreja: são 30 anos neste país. Se Deus cuidou de mim nesses 30 anos, não é amanhã que Ele vai dizer que não vai cuidar. Eu digo para você: se Deus cuidou de você até agora, não é amanhã que Ele vai te abandonar. Deus cuida de você. Descansa no Senhor, deposite nele a sua esperança, a sua fé, e você vai ver Deus agir na sua vida. Sabe por que Deus não age? Porque você quer agir no lugar de Deus. Deixa Deus operar, gente. Deixa Deus agir. O verso 32: porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai que está no céu, ou celestial, bem sabe que necessitais de todas elas. Quem é que sabe do que eu preciso? Deus. Quem é que sabe do que você precisa? É Deus. É Deus que sabe do que nós precisamos. Então, não, por isso quando eu digo aqui, gente, olha, está vindo aí a baixa estação na América, na Flórida. E infelizmente na Flórida, a Flórida é um estado sazonal. Tem a alta temporada e a baixa temporada. Os outros estados devem ter também a sua fase alta e baixa, porém aqui é mais inclinado, é mais acentuado. Por isso que eu digo que não se preocupe com a baixa temporada. Por quê, pastor? Porque eu vou ficar de férias? Não, porque Deus é poderoso para prover da sua vida. Deus é poderoso para suprir você. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui. Quando eu cheguei aqui na Flórida, sem proposta de trabalho, igreja nenhuma me enviou para cá, eu não tinha trabalho. Quem é pai, marido, né? Pai de família, levanta a mão aí. Pai de família. Você pode viver com $400 por semana? Sim ou não? É difícil, não é? É difícil, não é? Eu passei quase 6 meses aqui, ganhando $400 por semana. Eu lhe pergunto, faltou alguma coisa? Não me faltou nada. Mas quando era o dia para me levantar para trabalhar, eu ia, porque tem gente que fala: eu não vou levantar para trabalhar para ganhar isso. Aí Deus vai falar assim: mas peraí, como é que você quer que eu te abençoe? Porque o milagre, gente, entenda isso, eu estou falando para crente aqui hoje. O milagre não é o quanto você ganha, é o Deus a quem você serve. Eu vou repetir novamente, que você não entendeu. O milagre não é o quanto que você ganha, é o Deus que você serve. Ele é capaz, Ele é dono do ouro e da prata. E se Ele é dono do ouro e da prata, Ele vai cuidar de mim.
O salmista diz assim, ó: hoje sou velho, mas eu já fui moço. Olha a palavra dele: mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu profetizo sobre a sua vida, à luz da palavra de Deus: o justo não vai ser desamparado, e nem os seus filhos, e nem a sua descendência vai precisar mendigar o pão, porque é Deus que vai suprir na sua vida. Aleluia, gente. Isso é a palavra de Deus. Olha que belo que nós extraímos desse texto. E aí, voltando agora para a conversa de João, de Nicodemos com Jesus, em João capítulo 3, e eu vou encerrar por causa do horário. A conversa, o diálogo de Nicodemos com Jesus, ela se aprofunda rapidamente. Como assim, pastor? Olha aqui para mim. Nicodemos já chegou lá e já disse assim, em outras palavras, eu estou parafraseando, tá, gente? Não está no texto, mas pelo decorrer do evento, do episódio, a gente vê isso. É como se Nicodemos chegasse lá e dissesse: Jesus, senta aí e me conta tudo. Pode me contando. Porque se você, quando você lê o texto, depois você lê, Jesus se apresenta a Nicodemos, eles se apresentam, e aí Jesus já fala com ele assim, de cara: Nicodemos, ó, não venha com churumelas, não me venha com mais nenhuma desculpa, é necessário nascer de novo. A conversa, ela rapidamente, ela é introduzida. Jesus, eu parafraseando esse assunto, esse episódio, Jesus e Nicodemos se sentam, e logo Jesus vai no fio da meada, ele vai no ponto nevrálgico, ou seja, no cerne, no nervo, vai no ponto principal. Ele diz: olha, é necessário você nascer de novo. E ele fala ele discorre sobre esse conceito de nascimento, que é um conceito, aqui eu trago para nós, essencial para a compreensão da mensagem cristã. Deixa eu fechar aqui, deixa eu escrever aqui para mim não esquecer. Deixa eu fechar aqui e dizer isso para você. É importante, é de suma importância, nós como cristãos, de todos os nossos compromissos religiosos que nós temos, mas o mais importante, e eu não considero um compromisso religioso, mas eu considero uma obediência a Jesus. O que é, pastor? Ganharmos alma. É importante nós pregarmos, falarmos de Jesus. É importante, eu não posso ser egoísta. Nós não podemos ser egoístas e nem conformados. Porque a igreja hoje tem um número razoável, eu vou ficar vivendo assim a vida toda até Jesus voltar. Não, o Espírito Santo tem falado muito isso comigo, e eu quero compartilhar isso com vocês. É importante nós começarmos a falar de Jesus. É importante nós começarmos a divulgar esse nome que é poderoso. Eu não posso estar num trabalho e viver lá 10, 15, 20 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos com a pessoa, e nunca o convidá-lo para vir à casa de Deus, e nunca falar para ele de Jesus. É uma responsabilidade nossa. Por isso que quando Nicodemos senta para conversar com Jesus, olha como é que Jesus faz. Ele vai de cara falando: Nicodemos, olha, não vamos falar de mais nada, não vamos falar da lei, não vamos falar dos profetas, não vamos falar de Israel, não vamos falar da crise dos romanos com os judeus, não vamos falar nisso. E Nicodemos, eu parafraseando, pergunta: o que nós vamos conversar aqui? Jesus diz: é necessário você nascer de novo. Em outras palavras, você precisa mudar a sua vida. E para nós que somos do século 21, que já entendemos a palavra de Deus, é necessário a gente ter coragem e pedir graça a Deus. E outra coisa,
A obra quem faz não sou eu sou o instrumento, eu sou o canal, eu sou o condutor. A partir do momento que eu abro a minha boca, deixe com o Espírito Santo que ele vai se encarregar de fazer a obra. Mas eu tenho que dizer, é importante você aceitar Jesus. E vão dizer para você, mas eu sou cristão. Existem muitos cristãos por aí, gente. Existem muitos cristãos, mas existem poucos que são seguidores de Jesus dentro da igreja. Aqui dentro da igreja tem muita gente que diz que é crente. Tem muita gente que está aqui há 10, 15, 20, 30 anos, mas ainda não teve a sua experiência. Você vai dizer, ora, é necessário, meu irmão, é necessário, meu amigo, você ter uma experiência. Em outras palavras, é necessário você nascer da água e você nascer do Espírito. É necessário você beber daquilo que eu bebi um dia, e eu era antes de um jeito, mas essa água que eu bebi transformou por completo a minha história, e ele pode mudar a sua história. Você tem o poder nas suas mãos. E o que você está fazendo, gente? Tem muita gente que está brigando por cargo na igreja, posição na igreja, se vai cantar no domingo, se vai tocar no domingo, se vai fazer isso, se vai pegar o microfone, quando na verdade Deus está dizendo, eu coloquei na mão de cada um de vocês uma responsabilidade, e a responsabilidade é essa: dizer para o seu vizinho, dizer para o seu amigo de trabalho, dizer para o seu amigo de faculdade, da escola, é necessário você nascer de novo. E ele vai te perguntar, mas por quê? O que você vai dizer? Porque aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí você pergunta para ele, você quer viver aqui? Porque eu não vivo aqui. Eu não sou daqui, gente, eu não sou daqui. Tenha certeza na sua alma, tá? Se Jesus me levar, o que eu acredito, que essa terra não vai comer esses olhos, eu vou ser arrebatado antes. Mas se Jesus me levar porventura, amanhã ou depois, eu quero que vocês façam o seguinte: sabe o que vocês fazem? Na saída do meu caixão, toque aquele louvor assim: oh, graça maravilhosa é a graça de Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu sou salvo pelo favor de Jesus, você é salvo pelo favor de Jesus, você é salvo pelo sacrifício de Jesus, e ninguém pode tirar isso de você. E nós vamos arrebatar, escuta isso, nós vamos arrebatar Port Charlotte para o Senhor Jesus. Nós temos hoje condição de falar português, de falar em espanhol, de ter uma pregação em inglês. O que nos impede de dizer para os demais: é necessário nascer de novo, aceita Jesus? Fica de pé comigo, eu quero orar para a gente encerrar. Feche os seus olhos, peça a Deus que te dê condição. Ore comigo agora. Peça a Deus que te dê condição. Coloque pessoas no seu caminho, que coloque palavras na sua boca, e que não sejam muitas palavras, apenas seja: aceita Jesus, porque o poder de Deus vai operar na sua vida. Deus vai usar você com graça, com sabedoria. Fomos chamados para estar neste século presente, para pregar o Evangelho. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nesta noite nós ouvimos a Tua palavra. Levante a sua voz, gente, e vamos orar. Nesta noite nós ouvimos a Tua voz, e o Teu Espírito arde no meu coração, o Teu Espírito arde na minha alma, para pregar aquilo que eu recebi do Senhor. Eu também quero que o meu irmão, meu amigo, meu vizinho, ele receba também. Eu vou sair daqui hoje um ganhador de almas. Eu vou sair daqui hoje alguém que vai pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus, usa essa igreja, Senhor. Usa os jovens, Senhor. Usa os jovens, usa os adolescentes, usa os irmãos, usa os pastores, usa os obreiros, usa, Senhor, o Teu povo, usa as irmãs, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos nesta hora, no nome de Jesus. E quantos podem dizer amém, amém e graças a Deus.